Você, líder, já deve ter enfrentado alguma situação de conflito entre pessoas da sua equipe. Talvez aquela discussão por causa de prazo, divergência de opinião durante uma reunião ou até aquele clima pesado no ambiente de trabalho onde ninguém fala nada, mas está todo mundo sentindo que a coisa não está boa. Agora me conta, quando isso acontece, o que você costuma fazer? Sabe que a primeira reação de muitos líderes é deixar o problema de lado. É como se eles tivessem uma esperança, assim, meio insana, de que o conflito vai se resolver sozinho. Mas acredita, viu? Isso raramente dá certo. O conflito, quando ele não é tratado, ou melhor, quando não é gerenciado, costuma reduzir a produtividade da equipe, costuma abalar as relações de confiança entre os colegas e o pior de tudo, cria uma atmosfera que é tóxica e que acaba envolvendo também até as outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o problema. Mas eu entendo perfeitamente o que pode estar passando pela sua cabeça nesse momento. É aquela dúvida cruel onde você pensa assim: tá, mas se eu me meter, será que eu não vou piorar ainda mais a situação? E se eu tomar partido, será que eu não vou entrar no conflito que não é meu? De repente eu vou começar a ter um conflito com uma parte da minha equipe? Essas dúvidas, líder, são muito normais e fazem parte do desafio da liderança. Por outro lado, você sabe que se o líder não faz nada a respeito do problema, a coisa só tende a piorar. É quando aqueles pequenos desentendimentos acabam se transformando em grandes problemas e a equipe começa a perder o foco. E você, que é o líder, acaba sobrecarregado tentando resolver crises que poderiam ser evitadas. Então, o que fazer? Agir ou não agir? Interferir ou não interferir? Eis a questão. A resposta é sim, líder. Sim, você deve interferir para acabar com o problema na raiz. Se você ainda não me conhece, eu sou Flávio Lettieri, mentor de líderes e criador do programa Líder de Resultado. E hoje eu vou te mostrar aqui como resolver conflitos entre as pessoas da sua equipe de uma forma rápida e eficaz. Eu vou te ensinar 3 práticas que são simples, diretas, para que você possa aplicar no dia a dia sem desgastar a sua relação com a sua equipe. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Preste muita atenção na dica número 3, porque geralmente ela faz uma grande diferença. Então, vamos juntos aqui. A melhor forma de ensinar para você como transformar conflitos em oportunidades de crescimento é começar te contando a história da Camila, uma líder com bastante experiência, mas que mesmo assim ela se viu diante de um problema que ela não sabia como resolver. Um conflito entre 2 pessoas de temperamento forte na equipe dela, mas pessoas que tinham uma excelente entrega profissional. Camila já tinha liderado várias equipes, estava acostumada a lidar com metas desafiadoras, prazos apertados, pressão por resultados, tudo isso ela conhecia. Mas dessa vez ela estava enfrentando algo muito diferente, porque envolvia um elemento que às vezes pode ser muito complexo, que são as pessoas. Tudo começou quando 2 membros do time dela, o André e a Vanessa, começaram a se desentender com uma certa frequência. Só que no início a coisa era mais tranquila, era apenas aqueles pequenos comentários em reuniões, algumas indiretas que um dava sobre o trabalho do outro, até mesmo às vezes num tom de brincadeira. Então no começo era uma coisa leve. E a Camila, uma pessoa muito competente tecnicamente, o forte dela sempre foi trazer soluções, resolver problemas técnicos e estratégicos da empresa. Então ela viu aquela situação, que era um problema, mas ela não quis se envolver, até porque ela achou que aquilo ali fosse algo passageiro e ia acabar logo. Na cabeça dela, a ideia era o seguinte: isso acontece em qualquer equipe, então eu vou deixar passar porque esse conflito vai se resolver sozinho. O problema é que o tal do conflito não se resolveu. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário, a situação piorou e piorou muito. Chegou um ponto em que o conflito entre o André e a Vanessa começou a ficar tão evidente que já tinha virado motivo de piada em outras áreas da empresa. Sabe como é que é nas empresas, né? As pessoas só estão esperando ali a oportunidade para fazer a fofoca correr solta e eles viraram a fofoca da vez.
Então, aqueles comentários em tom de brincadeira que eles faziam, alfinetando um no outro, acabaram virando discussões abertas e às vezes até com um tom de voz mais elevado. Então, era uma tensão que ia aumentando em cada reunião. E esse conflito afetando também o restante da equipe. E a Camila, que sempre foi uma líder segura, estava se sentindo ali perdida no meio do furacão. E se sentindo também, sabe como? Culpada. Porque ela pensava assim, mas como é que eu, com tanto tempo de experiência, eu fui deixar uma coisa assim acontecer? Talvez eu falando assim, você pensa assim, ah, mas poxa, a Camila deve ser uma líder muito fraca. Gente, não é o caso e eu garanto para vocês. Camila é muito competente, tem uma ótima formação, mas o que aconteceu com ela é que às vezes as coisas vão acontecendo aos poucos e quando você se dá conta, parece que você está num caminho sem volta, você está numa encruzilhada sem saber qual caminho tomar. E eu tenho certeza de que para Camila, que é uma pessoa que se cobra muito, o pior momento foi quando esse clima pesado de conflito começou a impactar diretamente no resultado da equipe. As entregas começaram a atrasar, houve queda de performance até mesmo das pessoas que não estavam ali envolvidas diretamente no problema. É o sentimento que eu te falei de estar numa encruzilhada. Por um lado, ela sabia que precisava interferir nisso e urgentemente, mas por outro, ela tinha medo de piorar as coisas, porque na cabeça dela ficava rodando aquelas perguntas que nos sabotam. Tá, mas se eu interferir, isso pode parecer uma carteirada? Será que isso pode acabar de uma vez por todas com a relação entre eles? E se eu dar a impressão que estou tomando partido de um ou de outro e acabar perdendo a confiança da equipe, ou pelo menos perdendo a confiança de uma parte da equipe? E assim a Camila foi protelando aquela decisão por dias, por semanas. Na verdade, ela estava adiando o confronto, adiando o problema. Mais ou menos naquela esperança que eu te falei, que a situação se resolvesse por si só. Mas, como você deve imaginar, as coisas só pioraram. A tensão entre André e Vanessa chegou em um ponto crítico. Até que um dia, o André chegou na sala da Camila, pediu uma reunião privada com ela, para quê? Para reclamar da Vanessa, falando da frustração dele com o comportamento dela, o quanto ele estava descontente com a situação. No mesmo dia vem a Vanessa e faz a mesma coisa, fala para Camila o quanto estava complicado trabalhar com o André. E a Camila ali no meio. Então imagina, a líder da equipe, totalmente confusa, super ansiosa com a situação, que ela sabia que precisava dar uma resposta para eles, mas ela não queria tomar uma atitude repentina, porque talvez aquilo desestruturasse o time de uma vez por todas. Então, o que aconteceu? A gente estava numa sessão de mentoria em grupo que eu tenho com os meus alunos do Líder de Resultado e a Camila trouxe essa situação para mim ali na mentoria. Gente, imagina uma pessoa exausta, emocionalmente abalada e apesar de toda a experiência sem saber como agir naquela situação. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ela, porque assim, normalmente nas nossas mentorias, os alunos mandam com antecedência os desafios que eles estão passando. Aí eu avalio a situação, penso nas soluções e devolvo para eles de uma forma mais didática. Só que no caso da Camila, ela não tinha mandado nada. Então foi tudo assim muito de repente. Eu ouvi ali o problema dela, procurei entender o cenário, porque eu queria entender, primeira coisa que eu queria entender, qual que era a importância, o papel de cada um dos dois para o resultado do time. Porque, líder, às vezes, numa situação dessa, a melhor coisa que você faz é demitir alguém, um dos dois ali, e resolver logo o problema. Mas não era o caso, porque tanto o André como a Vanessa eram pessoas que tinham entrega ótima. Eles eram muito importantes no time da Camila. Então, nesse caso, demissão de um deles não seria de forma alguma a melhor solução. O foco tinha que ser outro. Orientar a Camila num passo a passo muito claro para que ela pudesse resolver esse conflito de uma maneira rápida, eficaz, definitiva, sem prejudicar o relacionamento entre os envolvidos e o dela com os envolvidos. E foi assim que nós fizemos ali um plano de ação que ela seguiu fielmente e a partir disso ela conseguiu reverter a situação. E hoje o que eu vou compartilhar aqui com você nesse vídeo é exatamente o que a Camila fez e que você também pode fazer se você estiver em uma situação parecida. Então vamos entender esses 3 passos essenciais para gerenciar um conflito, seja entre membros da equipe de trabalho ou até mesmo entre pessoas importantes que fazem parte da sua vida, ok? Então vamos juntos aqui. Passo número 1.
neutralidade e diagnóstico do conflito. O que é isso? Vamos lá. Primeira orientação que eu passei para Camila durante a mentoria foi agir sem tomar partido de ninguém. Eu sei que isso parece óbvio demais para vocês, mas na prática eu sei também que tem muitos líderes que cometem um erro fundamental quando se envolvem nos conflitos. Eles tomam partido cedo demais ou fazem julgamentos muito rápidos, muito precipitados. Entenda o seguinte: quando você está no papel de líder, o seu objetivo não é ser o juiz que decide quem está certo ou quem está errado. Você é o mediador, aquele que vai guiar as partes envolvidas até uma solução. Por isso, a sua neutralidade é muito, muito importante. E a neutralidade começa com a boa escuta ativa. E foi o que eu ensinei para Camila. Ela precisaria ali naquela situação ouvir as duas partes separadamente, sem julgar, sem interromper e principalmente sem tirar conclusões precipitadas. Então eu expliquei para ela a importância de permitir que cada pessoa pudesse, mais do que falar, mas que elas pudessem expressar as frustrações e as percepções que essas pessoas tinham sobre o problema. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes o conflito não é sobre o que está aqui na superfície, é sobre o que está por trás e o que é mais profundo na relação. No caso do André e da Vanessa, quando a Camila seguiu essa orientação, ela percebeu que aquilo que parecia ser um simples desentendimento sobre tarefas, na verdade era um problema muito mais sério de comunicação e percepção. Os dois achavam que o outro não respeitava as suas contribuições, e isso estava criando um ambiente de atrito entre eles. Detalhe: a Camila nunca teria identificado essa raiz do problema se ela não tivesse ouvido ambos com calma e principalmente com neutralidade. Agora, para você que está passando por algo parecido, aqui vai uma dica prática. Nunca tome partido cedo demais. Encontre um momento certo para sentar com cada pessoa separadamente e faça perguntas abertas. Pergunta, por exemplo: como que você vê essa situação? Ou o que você acha que está causando esse conflito entre vocês? É bem provável que você vai se surpreender com o que você vai descobrir quando você der espaço para as pessoas falarem. E o melhor, essa atitude do líder cria um ambiente onde as pessoas se sentem respeitadas, se sentem ouvidas. E isso por si só já tem um efeito quase mágico de reduzir aquela tensão que existe no ar. Então, passo número 1, neutralidade para você fazer um diagnóstico das razões mais profundas daquele conflito que está acontecendo. Prática 2, reunião de conciliação e acordo de ação. Eu disse para Camila: escuta as partes separadamente, esse é o primeiro passo, mas o seu verdadeiro teste vem na hora de colocar essas pessoas juntas, frente a frente, para resolver o conflito. E isso serve também para você, líder. Você vai precisar colocar as pessoas cara a cara para o confronto do problema. E isso com certeza exige de você um bom planejamento dessa conversa e, acima de tudo, a sua capacidade de criar um ambiente seguro para que todos possam falar o que realmente sentem, sem medo de retaliação ou de que ela seja atacada pela outra pessoa. Eu orientei a Camila para que fizesse uma reunião conjunta com a André e a Vanessa, mas com um propósito bem claro para todo mundo. O objetivo da reunião não é encontrar um culpado, é encontrar uma solução conjunta aqui para resolver o problema. Então ela apontou o problema e deixou claro: estamos aqui para solucionar. Líder, esse é um momento muito delicado no processo de mediação de conflito, porque é quando você precisa agir exclusivamente como aquele facilitador da conversa. E como eu falei para você, nunca como um árbitro que julga a situação. E foi exatamente isso que a Camila fez. Ela mediou a conversa, garantindo que os dois pudessem falar sem que houvesse interrupção do outro e todo mundo mantendo o foco naquilo que deveria ser feito dali para frente. Não era para olhar para trás, era para olhar para frente. E durante nossa mentoria, eu passei para Camila uma técnica simples que você também pode usar quando você estiver ali mediando um conflito. Mantenha sempre o foco no futuro, não os erros no passado.
Em vez de você falar por que você fez isso ou isso foi um erro, você vai dizer o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar a situação. Ou como nós podemos garantir que isso não aconteça de novo. Essa forma de condução, olhando para frente e não para trás, direciona a conversa sempre para um tom mais produtivo e faz a equipe começar a pensar em soluções ao invés de ficar presa às acusações, que é muito comum numa situação como essa. No caso da Camila, depois dessa mediação, o André e a Vanessa chegaram a um acordo onde cada um se comprometeu a mudar determinados comportamentos. O André se comprometeu a ser mais claro nas comunicações dele e a Vanessa, por sua vez, aceitou dar mais espaço para o André nas reuniões para que ele pudesse se expressar do jeito dele. Agora, líder, pergunto para você. Acabou aí o problema? Resolveu nesse momento? Não, de jeito nenhum. Ainda precisa ficar claro para as pessoas o papel da líder aí, ou do líder nesse processo. Então a Camila também estabeleceu com eles pontos de acompanhamento que ela faria para garantir que esses combinados, que essas mudanças fossem observadas. Então é assim, se você se encontra em uma situação semelhante, uma dica prática é você sempre terminar a reunião com compromissos claros. Defina metas observáveis, como mudanças específicas de comportamento ou algumas entregas específicas concretas, porque isso não só responsabiliza as partes envolvidas, mas também cria uma sensação de progresso e de controle da situação, ok? Prática número 3, importantíssima: acompanhamento e reforço positivo. Um erro que você, líder, não pode jamais cometer numa situação como essa é achar que você foi lá, teve a conversa, fez a mediação e tudo se resolve naquele momento. E é por isso que a terceira prática que eu passei para Camila foi talvez a mais importante de todas, o chamado acompanhamento contínuo. Muitos líderes acham que depois de resolver o conflito, o trabalho está feito. Isso é um erro, como eu falei para você. O verdadeiro sucesso na resolução de conflitos vem depois do que acontece quando o acordo é estabelecido. Então, depois de mediar a situação, de fazer o acordo de ação, a Camila sabia que ela precisaria acompanhar de perto o comportamento dos dois, tanto do André como da Vanessa. Então ela começou a observar mais atentamente como eles interagiam durante as reuniões e no dia a dia de trabalho, sempre de olho para poder notar qualquer sinal de retorno àquele comportamento anterior que não estava legal para ninguém. Mas foi só isso que ela fez? Não. A Camila entendeu a importância de também reforçar os comportamentos positivos. Então, sempre que ela via o André e a Vanessa colaborando, se respeitando, ela dava um feedback positivo de imediato. E aqui está um segredo importante, líder. Reconheça rapidamente os pequenos progressos das pessoas e da equipe. Você pode até achar que são coisas simples, mas para a equipe, esses momentos de reconhecimento fazem toda a diferença. A Camila, por exemplo, sempre elogiava abertamente quando o André e a Vanessa mantinham uma comunicação clara e direta. Ou seja, ela reforçava os comportamentos que ela queria ver acontecendo ali sempre entre os dois. Mas pergunto para você, será que tudo fluiu bem? Será que todas as interações entre eles foram positivas? É claro que não. Por isso o acompanhamento não é só para reforçar ponto positivo. Esse acompanhamento também é fundamental para ajustar a rota quando necessário. Então, se a Camila percebesse ali que o comportamento de algum deles estava voltando a ser negativo, o que ela fazia? Rapidamente ela tinha uma intervenção, trazendo à tona o acordo que eles tinham feito na reunião de conciliação, e aí ela chegava e pontuava. Então, esse é um processo cíclico. Feedback, acordo, acompanhamento, feedback positivo ou corretivo de acordo com a necessidade. E é isso que você, líder, pode fazer também. Resolva o conflito no momento, mas acompanhe de perto o desenrolar das relações. Seja rápido ao corrigir o comportamento que fugiu do combinado, mas também seja rápido para celebrar as pequenas vitórias do seu time. Esse acompanhamento constante é exatamente o que vai garantir que o problema não volte. E melhor ainda, essa é uma prática que vai reforçar a sua relação com a sua equipe e da própria equipe entre si,
transformando conflitos em oportunidades de crescimento para todo mundo ali. Então, líder, se você está enfrentando conflitos na equipe, lembre-se sempre de que o conflito não vai se resolver sozinho. A chave para você resolver o conflito de forma eficaz está em manter a neutralidade, promover a conciliação e acompanhar de perto o progresso da sua equipe. Se você seguir essas práticas, você vai perceber que os conflitos não precisam ser um problema na sua vida, mas sim uma oportunidade de evolução para você e para todo mundo à sua volta. E se você quer melhorar as suas habilidades de comunicação, dominar técnicas, ferramentas para fazer melhor a gestão das pessoas, se você quer ter mais clareza sobre o seu papel e sobre como agir diante dos desafios que a liderança traz para você, eu quero te fazer um convite muito especial. Vem conhecer o programa Líder de Resultado. Essa é uma formação completa em liderança, do básico ao avançado, onde você vai encontrar absolutamente tudo que um líder precisa para liderar com segurança, com confiança e tendo excelentes resultados. Então vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link para que você possa conhecer o programa Líder de Resultado. Vai lá, dá uma olhada e pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso time de alunos. Então, lembrando, vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo. E claro, né, líder, se você gostou desse conteúdo, deixa para mim o seu like, compartilha também com outros líderes que precisam aí resolver conflitos no dia a dia. E eu espero ver você muito em breve por aqui no nosso próximo vídeo. Vamos juntos!